fazenda do estado da Bahia, fiscal. Então, de 2 em 2 meses eu mudava de cidade, então conheci meu estado todo. E como eu trabalhava 10 dias e folgava 20 dias todo mês, eu aproveitava para conhecer o resto do Brasil e o do mundo. Eu tive a oportunidade de, durante muitos anos, viajar, eu sou viajante nato, mas não tinha ainda conhecido ir para Jerusalém. Jerusalém é uma fronteira que eu ainda não tinha desbravado. O Oriente, né? O Oriente. Era uma incógnita realmente chegar ao Oriente. E quando eu completei esse ano 50 anos, eu quis me dar esse presente. Presente de 50 anos, conhecer a Terra Santa, né? A Jerusalém, cidade dos sonhos, né? E confesso a vocês que ir à Terra Santa é uma viagem marcante. Quem chega naquele lugar fica marcado para sempre. Existem jornadas na vida. Tem as jornadas espirituais, sua vida é uma jornada, né? Jornada material, profissional e tal. E a jornada espiritual. Então, na jornada espiritual, tem 3 caminhos que quem caminha por essa senda não tem que passar. É o caminho de Roma, o caminho de Santiago e o caminho de Jerusalém. Enquanto não passar por esses 3 caminhos, ainda está começando. Ou não começou. Por quê? Porque Jerusalém, por exemplo, é uma cidade que foi fundada 950 anos antes de Cristo. Nada pelo rei Davi. 950 anos. Então, é uma cidade que tem 3.000 anos de história, né? E você quer conhecer o judaísmo, tem que ir a Jerusalém. Lá você realmente conhece o judaísmo. Né? Os descendentes de Abraão, de Isaac, de Jacó. Né? Com todas as suas tradições e a sua cultura. Né? Quer conhecer o islamismo? Também uma cidade. A Jerusalém antiga, ela é completamente habitada pelos árabes. Os judeus, eles moram na Jerusalém nova, que fica do lado de fora dos muros. A Jerusalém antiga é uma cidade árabe, cultura árabe, islamismo. Não é? É o Islã. São muçulmanos. Então, é uma cidade espiritual. A força espiritual do lugar realmente é algo impressionante. Impressionante. Então, no mês de junho agora, eu tive esse privilégio de ir, de conhecer, não fui em caravana, né? Fui sozinho. Eu sou viajante, eu sei viajar. Eu não precisei através de grupos. Né? Eu peguei um avião aqui em Salvador, desci em Roma, passei alguns dias em Roma, peguei outro avião para Tel Aviv, 2 horas de viagem, cheguei em Tel Aviv. Peguei um ônibus e fui de Tel Aviv para Jerusalém. Mais 1 hora e meia de viagem, estava em casa. Sabe inglês? Hein? Sabe inglês ou é na raça? Não, eu um pouco francês, né? Mas brasileiro, ele se dá bem em qualquer lugar, não é? O brasileiro é um pouco diferente, um pouco simpático, não é? Onde você chega, encontra brasileiro. Hoje, na verdade, os brasileiros povoaram o mundo. Qualquer lugar do mundo que você chega, você vai encontrar um brasileiro. No dia que eu cheguei, eu estava perdido na Jerusalém Antiga, procurando hotel, né? E, de repente, um brasileiro veio se comunicar comigo, eu conversei com ele, está tranquilo, me levou até o hotel. Brasileiro. Na recepção do hotel, eu tentando falar um pouco inglês, e a recepcionista só falava hebraico. Agora, hebraico não dá para entender nada, realmente. Mas tinha um brasileiro sentado por mim, que falava espanhol, francês e hebraico. Inglês. Pronto. Não, quando ele viu a minha dificuldade, ele falou assim: eu sou brasileiro, pronto. Então, brasileiro está em todos os lugares do mundo. Né? Agora, Jerusalém. Eu acho que a Bíblia é o livro mais lido no mundo, né?
a Bíblia é sagrada. É o livro, graças a Deus, mais lido de todo mundo. Né? Aliás, foi o primeiro livro a ser impresso, foi a Bíblia. O primeiro livro a ser impresso foi a Bíblia Sagrada. Né? Então, quando você lê a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, Jerusalém faz parte da história bíblica. Para estudar a vida de Jesus. Né? Jesus nasceu em Belém. Belém é 20 minutos de Jerusalém. Eu peguei um circular em Jerusalém, um ônibus circular, desci na fronteira de Belém, do Líbano, né? Porque o Líbano, Belém já é uma cidade do Líbano. Desci na fronteira, atravessei a fronteira e estava em Belém. 20 minutos. Jesus nasceu em Belém. Atravessou de onde? De Israel para o Líbano. 20 minutos. Os poemas, de modo geral, a arte, de modo geral, né? Um pintor, às vezes, não sabe por que está pintando determinada obra, né? Daquela forma, com aquele ângulo e tal, porque vem do inconsciente, do imponderável, não é verdade? Então, no campo, assim, resumidamente falando, o que me compete é a palavra, né? Na escuta terapêutica, porque o meu exercício profissional como psicóloga me compele, né, a essa escuta. Ontem eu estava dando aula para uma faculdade onde só há pessoas ditas de terceira idade, né? Então eu fiz um exercício de relaxamento com minhas alunas e tal, e uma delas me disse: por que você com tanta facilidade nos faz relaxar, e outros professores que vêm aqui dar aulas falam pererê, pererê, diz ela assim, né? Pererê, pererê. Eu falei, porque a minha disciplina não me permite falar pererê, pererê, né? Nós temos que trocar, né, experiências e tal. Então ela achava assim, fascinante o jeito de fazer com que os alunos se pronunciem, não é? Troquem experiências, esclareçam suas dúvidas sobre esse manancial inesgotável que é a nossa formação, a formação do nosso ego, né? Isso é belíssimo, né? Então a gente vai para uma sala onde tem pessoas de 90, eu tenho alunos lá até de 97 anos, né? Lúcidas e tranquilas e participando das coisas. Falar de quando a gente é bebezinho, de quando a gente nasce e tal, elas ficam fascinadas com isso. Porque, na verdade, esse tempo, o tempo psicológico é um outro, né? O nosso tempo corporal, físico é um, e o tempo psicológico é outro, é da ordem disso que a gente chama imponderável, né? Por exemplo, a pessoa pode ter 90 anos e se sentir uma criança, não é assim? Exatamente. Pode ter os medos, as angústias, as inseguranças, não é? Ontem o nosso tema foi segurança e insegurança. Então, isso é uma coisa que às vezes nunca amadurece. O Jeruzinho hoje estava falando para mim, tem pessoas que morrem sem maturar. Não é isso? Sim, porque é relativo, né? Cada espírito, como nós concebemos a noção espiritual, vem com determinadas bagagens, né, com determinada bagagem. Por isso é que uma criancinha pequena pode dar um conselho para o pai, correto? Bagagem de outras vidas. Sim, a gente deve escutar as crianças sempre, né? Porque é uma bobagem achar que uma criança não sabe das coisas. Muitas vezes ela sabe mais do que o avô, a avó, o pai, etc. e tal. Por causa desse tempo que nós chamamos psicológico, que na verdade é o tempo espiritual, né? De cada um. Então, o Sirião, por exemplo, que teve essa inserção, né? na vida espiritual, através dessa visão que a mãezinha dele rogou ao pai, né? A experiência, foi uma coisa que aconteceu já com ele, digamos, numa idade propícia para o desenvolvimento. Como se ele estivesse agora recuperando, né? Recuperando
o atrasado, não é isso, Simeão? É como eu tenho um primo que também se perdeu nas drogas, uma pessoa maravilhosa, né? Enfim, ele nasceu no dia em que a mãe morreu. A mãe morreu de parto. E ele foi criado pelas minhas primas, né? Uma pessoa muito abastada, herdou da mãe muita coisa, etc. Então ele ficou meio perdido, não sei por que razão, e vivia pelas estradas, coitado, consumindo cocaína, acabou tudo que tinha, foi um horror. O meu tio morreu, assim, já sabendo da conversão dele, mas se preocupou demais com ele, que era o avô que ele tinha. E um belo dia, ele já no terceiro casamento, né, ele deu a sorte de encontrar mulheres muito boas na vida dele, né, mas só que elas não aguentavam. E da terceira, ela disse que já não aguentava mais, né, viver ao lado dele. E como ela era batista, né, a família do meu pai toda é batista lá em Vitória da Conquista, foram os fundadores da Igreja Batista, né? Meu tio-avô foi quem fundou a Igreja Batista em Vitória da Conquista, Tertuliano Guzmão. Então ele que é dessa família Guzmão, a mulher falou, ou você vai ao culto, né, comigo, ou eu amanhã já não tenho compromisso com você, vou me embora. E ele resolveu, mas ele já tinha sido internado tantas vezes, a família levava para São Paulo, levava para o Rio Grande do Sul, onde sabia que havia alguma clínica específica de ajudar essas pessoas assim, dominadas pela droga, levavam Alfredinho. E ele fugia, não ficava em nenhuma. E de repente ele teve uma experiência tão forte quanto a sua, né, na igreja, onde ele foi, ouviu o pastor, disse que sentiu a presença de Jesus de uma maneira tão poderosa, que ele hoje é o pastor em Ilhéus, né, uma pessoa fantástica, né, e ajuda as pessoas a saírem das drogas, e, enfim, uma pessoa maravilhosa. Ele voltou a ter a beleza que ele sempre Ele teve. teve sorte, porque muitas vezes, é como Deus disse, se não procura na hora do amor, tem que procurar na hora da dor. Não é isso? E ele procurou na Com hora do amor, se certeza, salvou. perfeitamente. Porque ele disse que até hoje não entende por que ele não morreu de superdose, sabe? Porque ele tomava cocaína como assim, como se não fosse nada. Então ele disse, é porque Jesus tinha um plano para mim, não é? É um plano de Alfredinho, e hoje realmente ele recuperou a parte física, a parte psicológica, a parte moral, enfim, né? Foi maravilhoso. E isso é o tempo psicológico de cada um, né? Que não está atrelado ao momento cronológico, não é isso, Jerusa? Que você comentava comigo. Muitas vezes não quer dizer nada, tem 30 anos, tem 40 anos, às vezes tem 10 anos, mas tem mais experiência do que quantos garotos, filhos de pais alcoólicos aí, né? Nunca se tornam pessoas problemáticas por força dessa bagagem congênita que a gente chama assim, mas que é também espiritual, que já vem, porque quando a criança nasce, não tem consciência, mas tem inconsciente. E o que é inconsciente, né? Essa coisa fantástica que o Freud colocou para o mundo ocidental. O que é o inconsciente? O que é que nós chamamos de inconsciente? A não ser essa coisa do imponderável, do espiritual, né? Que a gente pode, essa experiência que cada um traz e que tem. Não é verdade? Dizem que as crianças, já até 7 anos, falam muito tranquilamente. Eu tenho netinhos de 5, 3 anos e tal, e eles conversam muito sobre experiências anteriores deles, de vidas passadas. Tem um que é um louríssimo, ele. Então, quando ele viu um determinado filme de avião na internet, ele falou, papai, eu morri ali no avião, lá nos Estados Unidos. É interessante, né? Uma filhinha de minha amiga disse, mamãe, hoje você é minha mãe, mas eu já fui sua mãe. Né? Interessantíssimo tudo isso, Um né? amigo meu, Sim. ele já está no mundo espiritual, né? Mas ele tinha e tem 2 filhos, Dante e Dimas. Sim. Dante e Dimas, todo dia queria almoçar 1 hora em ponto. Mas a gente já atrasa aqui, a sua mãe está na doutrina, eu estou dentro do trabalho. Não, a gente tem que almoçar 1 hora. Uhum. Aí, para não se aborrecer com esse menino,
dava o almoço uma hora. Agora a gente vai deitar um pouco para descansar. Ah, vai deitar para descansar. Quando foi um dia, o pai dele disse, mas esse descanso não está certo, porque ele era também paranormal. Ele disse, eu vou ver o que é que está acontecendo. Quando ele chegou lá no quarto, os dois estavam brincando de se transportar. Um que estava na Holanda, Sim. e contando para o outro que estava em Paris. Pode? E ele para tirar daquele estado. Olha. Ele teve que ficar ali na porta, esperando até que Deus tivesse misericórdia dele para eles acordar naturalmente, para ele então pegar no pé em cima e tirar, porque naquela idade não podia, 8 para 9 anos. Claro, claro. Não é? Entendeu? É, perfeitamente. Eles brincavam assim todo dia, a hora, não iam sem almoçar. Era depois do almoço a coisa. Demorava bastante. O que tinha a ver barriga cheia com isso, né? Não, mas demorar bastante. Eu se Ótima coisa. O pai era arquiteto, ia para Uhum. o escritório, e a mãe ia trabalhar no salão caramela, né? Então eles queriam ficar à vontade assim de 1 até 7 horas antes de chegar na rua, os pais chegavam. Então tinha que comer qualquer coisa, né? claro. Era o estômago vazio, porque ficava a voltar. Ai, meu Deus. Isso mesmo que você falou. É, isso mesmo. Então, essas coisas todas me instigam muito, né? Porque eu sou de uma família espírita, né? O meu tio, Saul Quadros, foi, como o Dr. Luiz Barreto, foi um dos baluartes em Vitória da Conquista do kardecismo, né? Então, a minha mãe também, irmã dele e tal. Então, eu gosto muito disso tudo, né? Por uma questão. Não sei como é que Joseval faz todos os livros, esse é psicografado. Joseval, tudo que ele escreve tem uma mensagem assim, impressionante. Não sei se ele tem hora para ele receber essa inspiração, ou sentou, fez. Eu não faço, só faço poemas espirituais, se for depois da minha prece, né? Só Deus restará comigo. Este próprio amor, que é humano e quase divino, às pessoas que amo, pode até um dia não ser compreendido e equivocadamente dispensado. Mas este amor especialíssimo que tenho pelo meu Pai que está nos céus e em mim, jamais findará, porque está além das minhas forças, e me sustenta e me renova ainda depois do fim, mesmo além das fronteiras do que não sei e não alcanço, restará. E sei que a Mãe Divina quer a mim, que sou filho. A coisa para a Mãe Divina não é Nossa Senhora, a Mãe Divina é mesmo que Deus é Pai e Deus é Mãe, né? E sei que a Mãe Divina quer a mim, que sou filho tantas vezes frágil, tantas vezes forte, e esta ponte luminosa entre o Espírito que trago e sou, com a substância cósmica que tudo sabe e tudo é, nos une eternamente e muito mais além das fronteiras do infinito, pois amor de verdade não morre e transcende, e, ao voltar à fonte primordial de onde vim, serei luz e paz infinitamente no renascimento e na essência que transforma. Bens materiais ficarão aqui. Bens espirituais irão comigo na garupa da ideia ou do pensamento. E até mesmo as canções e os versos que sei, quantas vezes lenitivo em minha alma puderam ficar. Mas estas preces, esta meditação, certamente este poema, serão estradas por onde passarão a parte e o todo, que sempre fui e serei. E na busca da plena luminosidade, do consolo e do definitivo abrigo, só Deus restará comigo. Ok? Obrigado. Pode ir. Porque perguntaram a Bezerra de Menezes se o Espiritismo era a religião do futuro. Ele respondeu, é o futuro das religiões. Porque os fenômenos espíritas não são privativos dos espíritas. Né? Ele já viu, ele achou um objeto, uma máquina fotográfica que foi furtada por uma doméstica, escondida embaixo de um colchão, e ele sonhou, né? Alguém dizendo a ele, olha, ligue para lá, que a menina que pegou botou embaixo do colchão. Estava, né? Então ele teve um aviso espiritual. Então esses fenômenos todos, né? Eu fui amigo do velho Saul, estive com ele em 89, lá em Conquista, eu era candidato a deputado e ele me recebeu gentilmente, aquele velhinho, cabeça branca, esperto, né?
parecia que nunca envelhecia, né? O grande Saul. E o Saulzinho Quadros também é meu amigo, meu colega, né? De forma que um dia Saul me ligou lá de Conquista, olha, eu acabei de ler seu livro, tem um livro que interessou muito a ele, chamado O que Jesus Não Disse. E ele gostou tanto, que entusiasmado, e disse que tinha uns escritos e ia mandar para submeter a minha apreciação, e mandou. Eu li e gostei muito, mas você sabe que vai uma distância muito grande entre escrever e publicar. E entre publicar e consumir é outra distância maior ainda. Porque a gente, que é escritor, estamos falando na Academia de Cultura, o grande problema é o leitor. Quem vai consumir esse produto? O Análise escreve coisas belíssimas sobre a Chapada, né? Mas é preciso descobrir o leitor. Eu disse a ele, o Análise tem que procurar os prefeitos da região, né, lá da Chapada, né? Para eles comprarem, para eles subirem nas escolas. Eles têm verba, né, de educação, tem um Fundef, Fundo de Educação, verba federal, né? E ele está meditando sobre isso, porque o Guaraná escreve muito bem, ele tem uma linguagem bonita, ele é professor, uma linguagem correta, né? Profundo, e fica esses livros aí, eu noto que ele fica angustiado, a palavra é essa, né? E o Guaraná não está bem de saúde, aqui muito particularmente ele não está bem. Hoje, ontem ele disse que viria, levei ele lá no centro, nosso centro espírita, onde eu faço palestras às quintas-feiras, e ele tomou um passe. E eu notei uma melhora depois que ele passou a ir para lá. Ele estava muito dependente da bengala e agora já está andando mais solto, não sabe? E a esposa dele, Jorge Evaldo, está fazendo muito bem a ele, Marinho. De forma que eu queria pedir a vocês as suas preces que se lembrarem de Ivan Guanais, nosso grande cantor, né? E tomando um gancho nas palavras do nosso amigo Simeão, eu queria inicialmente fazer um xiste, né, dizendo que um brasileiro estava perdido lá em Nova York, sem dinheiro, e ele disse, precisa arranjar um emprego. E aí, um circo, precisa, se ele entrou, está precisando, eu estou querendo trabalhar. Eu disse, sim, nós temos aqui uma vaga para macaco. Eu disse, espera aí, o senhor está equivocado. Eu disse, não, é macaco, tem uma roupa apropriada, porque não haja mais esses bichos, está difícil, não é? Caros. Né? Ele disse, sim, se for só isso, quanto é que vocês pagam? A gente paga $100 por dia, por noite. Ele disse, tá bom. Quando chegou na noite que levantaram o pano da jaula onde ele estava, que ele olhou, tinha outro macaco. Espera, isso não estava no contrato, né? Esse bichão daí, essa fera do meu lado, aí se eu vou dar um bonito daqui, né? Daqueles bem terríveis, né? Esse macaco vai fugir logo pro lado de lá. Aí fez isso, né? Eu erguei os braços, e aí o outro macaco disse, fica quieto, o Ceará, ele também sou de lá. O macaco falou assim? Era um cearense também, com a roupa também, né? É só para brincar, para dizer que brasileiro está em todo lugar realmente, né? Eu vi isso muitas vezes nos Estados Unidos. E nos Estados Unidos eu tive, né, muita ânsia de compra. Primeiro, porque eu era adolescente. Segundo, não tínhamos os eletrônicos, né? Eu precisava de um projetor de slide Kodak, que era a moda, né? Para dar minhas aulas, comprei óculos, cheguei, tinha um PX, que é um reembolsável das Forças Armadas, né? Comprei esse blusão. Digam quantos anos tem esse blusão? 18 anos. 43 anos. Comprado lá. Eles fazem coisas para durar, porque a lei lá do consumidor é severa, não é que ninguém seja bonzinho, não. Severa, tem que ter qualidade, o zíper tem que estar funcionando até hoje, né? Então a gente adotou aqui no Brasil essa lei e vai aos poucos corrigindo, né, essa mania de levar vantagem em detrimento do próximo, do outro, né? Então, eu comprei lá tudo que eu precisava comprar, uma máquina fotográfica, Yashica, está escrito Yashica, que era a máquina do momento, né? Hoje nós temos máquinas formidáveis, japonesas, alemãs, né? Então, hoje eu viajei para a Europa, não precisei comprar mais nada. Vou comprar o quê? Eu vou passear, olhar Londres, aquelas coisas bonitas, aquelas estátuas, né? O pombo quando senta na cabeça de Sir Winston Churchill, né? Há um choque elétrico e ele voa, porque eles se queixaram, a família dele, que os pombos estavam sujando a cabecinha do primeiro-ministro, né? Então essas coisas fiquem deliciadas, né? Viu? Você mesmo gosta de ir sozinho, saborear o povo, né? Eu gosto de ir com um guia, porque eu aprendo algo mais sobre aquela estátua que está lá parada no meio da praça. E falar em praça, vou falar de um site, viu, Samuel, que eu tive lá em Massachusetts, em Boston, né? Eu estava numa excursão
E naquela dia estava programado que cada aluno iria almoçar com uma família típica bostoniana, que é a família de Boston, terra de Kennedy, né? Aquela família tradicional, típica. Aí, para mim, coube um rabino, né? Um rabino. Pelo fato que eu era o único do grupo que falava inglês. E aí, o rabino não falava espanhol nem português, era um grupo hispânico, predominantemente hispânico, mas tínhamos muitos brasileiros. E aí foi com um carrão conversível, lá no hotel, quando passava por uma praça imensa, aquela praça enorme que você vê, né? Lá, no meio lá tinha uma estátua, que eu não sabia o que era pela distância, aí eu gritei, Minute Man. Falei essa palavra. Minute Man, nós sabemos, né? Eram aqueles americanos incumbidos de ficar lá na linha de frente espiando quando viesse vindo os ingleses, né? Então ele saía correndo, cavalgando e dava notícia para preparar que estava, né? Ele chamava Minute Man, homem do minuto, né? Eu falei aquilo, o homem olhou para mim assim, arregalou os olhos, não sei como veio, foi um insight, né? E o outro também, o nosso guia que tinha resolvido ir almoçar com a gente também, ficou assim, chegou aí, pegou o telefone, falou com alguém, daqui a pouco chega um senador. Vocês imaginem o prestígio do brasileiro baiano, né? Chegou um senador que almoçava bem com a gente, ele queria conversar um pouco, não é, com esse rapaz que, onde é que ele aprendeu tanta história americana. Mas essas coisas acontecem, né? A sua querida mãezinha, né? Preocupada, e as orações dela foram atendidas, né? Por isso que Kardec perguntou aos espíritos. O mundo espiritual, o mundo imaterial, ele interfere muito na vida do mundo material? Resposta, muito mais do que podeis imaginar. Eles estão toda hora aí nos dando, né, avisos. Esse Papa que está aí, Francisco, né? Ele é a reencarnação de Inocêncio III, né? Inocêncio III. Ele veio com uma missão, é um Papa diferente, né? Dispersou a luxúria, dispersou os tapetes, dispensou, não é, as acomodações luxuosas, dispensou o Papa Móvel. Ele veio para revolucionar, não é? Inocêncio III. Foi quem é isso? Inocêncio III, ele teve uma grande contribuição na história, na igreja, né? Eu não sei agora exatamente, não me recordo agora, não é? Mas ele foi um grande Papa, né? Elevado, né? Revolucionário também, inovador, né? Ele tem uma passagem dele que eu não estou me ocorrendo agora, importantíssima na história da igreja, Inocêncio III. Então, podem esperar que venham mais coisas por aí desse nosso querido Papa, né? Os espíritas estão elogiando muito esse novo Papa. Todos os jornais espíritas têm falado sobre ele, né? Nós espíritas, às vezes, somos muito discriminadores também, né? Não pense que só, né, grupos aí discriminam candomblés. Nós, espíritas kardecistas, também temos tem um centro espírita lá na Vila Laura. Quando morreu aquela menina de Cantuar, os jornais todos da capital publicaram a foto dela na primeira página. Porque o terreiro de Jesus, em frente à igreja, à cruz, ao Cruzeiro de São Francisco. Mas em frente ao Cruzeiro está a igreja de São Francisco. É em frente ao Cruzeiro de São Francisco, aquela cruz fica na praça. Mas eu vou lhe dar o convite. Tem aqui. É do lado, na frente da igreja. Eu trabalhei lá há 17 anos, não estou conseguindo na frente, pertinho lá, você era vai Petitinga? a cruz está no meio, né? Era o Petitinga? É na casa Petitinga. Ah, então pronto. Então, o gancho é o seguinte, é um capítulo que eu escrevi hoje mesmo, intitulado Minimalismo. Eu já escrevi até um capítulo com esse nome em um dos nossos livros. Porque eu fiquei motivado por esse assunto, porque um casal de São Paulo, já aposentado, resolveu dar um passeio pela Europa. E ele decidiu com a mulher, disse, olha, vamos ver, a gente vai alugar um apartamento, passar 30 dias, e se a gente gostar, a gente fica mais um pouquinho. E alugar um apartamento em Barcelona, pequeno, mas que dava para satisfazer todas as suas necessidades. Ela ia, né, para a máquina de lavar, esquentava a barriguinha na friagem, depois ia para a beira do fogão, esquentava a barriguinha no fogão. Né? É o tempo que precisa para ver o necessário desligamento dos campos de força, né? Aquele espírito para se desligar. Mas conforme a nossa evolução, né?
Nós nem entramos naquele caixão, só vai lá o corpo. Graças a Deus. Não é? Agora tem uns coitados que, olha, penam, viu? Eles vão lá para baixo, não é? Tem uma amiga nossa que é vidente, ela foi no mexicano. Diga isso. É? Porque eu queria me ser cremada, eu não quero ir lá para baixo. Ficar A cremação hoje, Jesus, a família recomenda lá o crematório que só faça a cremação depois de 72 horas. Sim. Fica o corpo lá, tem aquela cerimônia muito bonita, né? Não é isso? Eu já fui umas 3. E o corpo, ele sobe, fica naquele caixão exposto para aquelas cumprimentos, aquelas coisas todas. Depois ele desce no elevadorzinho hidráulico, né? E fica lá guardado na geladeira, né? Por 72 horas. Para evitar esse clamor, daí, essa perspectiva de queimar e o espírito está ali, coitado, sendo salpicado por nem churrasco nem nada. Ele falou o quê? O Xavier falou o quê? Se queimava o corpo, falou o quê? Chico Xavier disse que, em média, demora 72 horas para o afastamento completo, o desligamento completo do espírito. Então, é esse convite que a gente faz nesse capítulo que eu escrevi hoje, à teoria da minimalização. Né? Se desfazer de muito breguete. Às vezes, quando eu faço a faxina lá em casa, nas gavetas dos armários, eu vejo quanta coisa, mas para que eu acumulei tanta coisa? Né? A gente acumula e vai ficando com aquela casa, eu moro numa casa, dá tanto trabalho, toda hora eletricidade, encanamento, caixa de gordura da cozinha, não sei o quê. Olha, Benjamin conhece, dá muito trabalho. Tem um amigo meu lá de Maceió, ele morava conosco em Brasília, que ele era meu chefe do jurídico. Ele dizia: Joseval, eu já tive casa, nunca mais quero saber de casa. Por quê? Você vira escravo. Ele me contando, né? Aí separou da mulher, arranjou uma psicóloga mais nova do que ele, já tem um filhinho, está na universidade até, o menino fazendo engenharia. Ele pegou o carro dele, se aposentou, e saiu passeando pelo Nordeste para ver onde é que ele iria morar. Eu acho que ele queria ficar mais longe possível de Brasília, por causa da outra mulher, que era um pouco apegada a ele. E aí ele escolheu Maceió. Eu fui lá, né, num apartamento. Você não disse que não gostava de casa, só você comprou uma casa lá em Guaxuma? Guaxuma de morar você, PC Farias, né? Eu fui ver a casa dele. Mas é uma casa de praia, né? Ele tinha um apartamento e tem essa casa de praia. Casa de praia muito bonita e tal, mas as praias, olha, água fria, ondas violentas. Aí tem que procurar, na nossa idade, uma praia mais calma, né? Mais amena, mais tépida, né? Eu aproveito e faço uma promoção, né? As praias lá do Recôncavo, né? Ali de Santa Maria da Purificação, né? De Bom Jesus dos Pobres, que praia maravilhosa, viu? Para meter ciúme ali os cubanos, né? As nossas praias são tão boas, né? Águas mornas, transparentes, né? Muito mais feliz todavia. O dia que você for lá, você vai sentir saudade lá da Habana, né? Lá daquelas suas bonitas praias do Caribe. Eu tenho uma vontade enorme, viu, Seminha? A próxima vez você vai para o Caribe. Porque é uma simplicidade agradável, né? Eu gosto muito da água. Deve ser uma reminiscência do líquido amniótico, né? Deve ser. E na minha vida, durante o tempo todo que eu trabalhei na biblioteca, eu viajei muito. Tinha vezes que durante o ano eu viajava 7 vezes para congressos, seminários, encontros, apresentando trabalhos meus e como palestrante, como participante também. Depois eu também fiz discussões, às vezes com meu marido, às vezes não. E eu me aposentei para fazer 2 anos. Eu tinha dado um tempão da minha vida no setor Braille da Biblioteca Pública do Estado da Bahia, onde eu atendia os usuários, ensinei muito Braille e ouvia muito aqueles que necessitavam de uma orientação, que pediam a visão, jovens ou na meia idade,
ou então já, olha lá que já tinha ido em Gramado 2 vezes, essa foi a terceira. Mas eu fui em janeiro e depois fui em dezembro. Em janeiro eu fui para um congresso em Bento Gonçalves, que eu era vice-presidente. Dessa data, que é uma data muito interessante, para quem pesquisa a área metafísica, a área pura, e desejar conhecer através de um médico quem foi essa personalidade, Bruno Gröning, né? Porque quando ele foi vivo, ele foi execrado pela classe médica e pelas autoridades do Estado na Alemanha pós-nazista, né? Pós-Segunda Guerra. Ele foi um fenômeno de cura. Às vezes parece que Bruno Gröning é um desses avatares que veio da Índia, lá do Oriente, e ele era um alemão, era um ocidental, era um homem que tinha uma cultura limitada, né? Ele não era um intelectual, não era um filósofo, não era um teólogo, era um operário, e que desde criança ele demonstrou um grande dom de cura, né? E construiu toda uma obra em cima desse dom. Bem, eu não vou hoje contar muito sobre a vida do Gröning, porque é uma semana que vem, eu acho que outra data também oportuna, né, para abordar sobre o Gröning. Lucimar das Boas, que é a pessoa que é coordenadora do grupo do Círculo de Amigos de Bruno Gröning, em Salvador, ela vai estar aqui presente. E, inclusive, eu já falei com o Benjamin, né, que ela era um tempo para que ela possa fazer uma introdução aos ensinamentos de Bruno Gröning. Né? Bruno Gröning, ele não, quando era vivo, ele praticava as curas, mas ele deixou um caminho de prática, onde se faz a conexão com o divino, porque ele era extremamente dependente da divindade, ele se dizia crente em Deus, da força divina, mas ele tinha consciência, ele proclamava que ele era um transformador da cura divina, da energia divina, né? A energia que está aí à nossa disposição, né? E duas frases que eu posso dizer sobre o Gröning, ele dizia assim: vocês devem conhecer a si mesmos, né? É uma coisa bem socrática, né? E outra coisa que ele disse, outra frase que eu não me lembro, mas assim, ele era uma pessoa que remetia as pessoas à sua própria força interior. Ele não era apenas uma pessoa que arrebatava as pessoas para ele, prometendo as curas, mas ele colocava muito também a responsabilidade nas pessoas, no seu processo de cura em todos os sentidos, né? No sentido da cura física, da cura interior, né? E assim por diante. Ele, no material que eu trouxe hoje, entreguei a Benjamin, eu trouxe um material que é sobre relato de êxito. No Círculo de Amigos de Bruno Gröning, periodicamente é enviado para as pessoas que pertencem ao Círculo 2 publicações. O Círculo, o livro de êxito, o caderno de êxito, que é onde tem os relatos, os testemunhos das pessoas que passaram por um processo de transformação e cura, com o comentário médico-científico de algum profissional de saúde, que foi o caso, e o caderno de aprendizagem, onde são escritos vários artigos sobre o Bruno Gröning e também sobre as atividades que o grupo de amigos, o Círculo de Amigos, realiza no mundo inteiro, porque é uma entidade que está em 155 países atualmente, né? Bem, aqui tem um folheto que eu posso passar para os senhores. Já passou? Ajuda e cura pelo caminho espiritual através dos ensinamentos de Bruno Gröning. Através dos ensinamentos de Bruno Gröning. Vocês podem ver um caminho fácil, natural, grátis e comprovado por médicos. Quer dizer, na atualidade, o grupo médico científico é um grupo muito sério que acompanha e chancela as curas, né? Dia hoje de setembro vai estar um médico aqui, estamos falando sobre
esse trabalho. Ele na Alemanha, né? Ele na Áustria. E vai ter uma tradutora que vai fazer a tradução, né? Os ensinamentos de Bruno Bruni. Nas culturas antigas, nas culturas da antiguidade, há milênios, fala da existência de uma força superior que pode ajudar